Então o que acontece? A gente não está dizendo que essa pessoa terá de ir para casa sorrindo. O que a gente está falando é que tem uma diferença entre o traficante e o usuário. Só que como aqui não diz qual que é a quantidade que é entendida como uso ou tráfico, o que é que o magistrado faz? Enquadra todo indivíduo, em grande maioria negro, como traficante. Que aí vem para o artigo 33, ó. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, assim, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena de 5 a 15 anos. E aí sabe o que é que se descobriu no censo recentemente, censo prisional, que 1 a cada 3 presos no Brasil estão presos acusados de tráfico de drogas. E desse 1 a cada 3, metade foi preso portando menos de 100 gramas de maconha ou menos de 50 gramas de cocaína. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Esses indivíduos, eles não são traficantes de drogas. Eles são usuários. Eles têm um problema de saúde pública. Por isso que o que diz o artigo 28 da Lei 11.343 precisa ser cumprida, que é o quê? Advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. É isso que a gente está pedindo. Porque quando você vem aqui, por exemplo, para os gráficos, aqui material publicado na revista Exame, texto do Tiago Domenici, do Yuri Barcelos, e um infográfico ali do Bruno Fonseca, da agência pública, mostra informações aqui, por exemplo, tá aqui embaixo, é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles apuraram aqui, por exemplo, 2.000 e... Aqui, ó. Sobre o perfil, né, dos indivíduos que foram apreendidos. A maioria enquadrada no artigo 33 da Lei de Drogas foi carregado... Olha a mulher, por exemplo, a mulher negra enquadrada no artigo 33. O artigo 33 é o quê? É o de tráfico de drogas. Ela foi enquadrada no artigo 33 como traficante de drogas, porque ela foi visitar o filho, que cumpriu inclusive uma pena. Olha só, os jovens sendo apreendidos, ao invés de estarem em um sistema de ressocialização diferente, eles são apreendidos. E aí você vai ver aqui, ó, em dezembro de 2017, a Eliane foi condenada por tráfico de drogas. As pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem que é a favor da justiça social, você acha que uma mulher que está reportando 2 sachês desse aqui, por exemplo, para entrar no sistema ali, no sistema de ressocialização infanto-juvenil, né, que seria na Fundação Casa em São Paulo, porque o filho dela estava sendo ameaçado de morte se não conseguisse isso aqui para o indivíduo que está lá dentro, ameaçando ele. Essa mulher é traficante de drogas? Aqui, ó, 2 sachês. Tá? Se você não tá conseguindo ver a dimensão, faz o seguinte em casa, como eu disse, pega aí 2 sachês de adoçante, ou quando for no restaurante, pega um sachêzinho de sal. Tá ali, ó, só pra vocês entenderem, tá clarinho ali, ó. Seu crime enquadrado no artigo 33 da Lei de Drogas foi carregar no cós da calça 1,4 grama de maconha. Eliane visitava o filho que cumpria a pena na Fundação Casa em São Paulo, quando foi flagrada na revista íntima. Sem antecedentes criminais, Eliane confessou que a droga foi um pedido do menor, ameaçado dentro da unidade. Eu fiquei com medo e acabei levando. Estou arrependida. Em sua defesa, a Defensoria Pública afirmou que a quantidade de maconha era insignificante para uma condenação em regime fechado, ou seja, no mínimo 5 anos, no máximo 15. Que é o que diz o artigo 33, tá? Ou seja, uma mulher que tá reportando 2 sachezinhos desse aqui, negra, tá? Ela está sendo considerada traficante de drogas. Agora vamos pegar, por exemplo, um branco, só para vocês entenderem aqui a diferença do ponto que a gente tá trazendo aqui, ó. Quando acontece com o branco, quando ele vai para condenação, por exemplo, olha o que diz aqui, ó. Para ele ser preso, pro branco ser preso, ele tem que estar com meio quilo de maconha. Então imagina, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Imagina isso aqui. Isso aqui é uma peça aqui do meu estúdio aqui para o microfone. Mas imagina que isso aqui, por exemplo, certo? É o que o branco precisa. Deixa eu só botar em tela cheia para vocês acompanharem o que eu tô tentando trazer. Esta é o tamanho do que o branco precisa ter para ser considerado traficante. E este é o que o negro precisa ter para ser considerado traficante. Para ser condenado, é como, por exemplo, se o branco... Só para vocês entenderem a referência. Para ser condenado, é como se o branco tivesse de ter esta quantidade para ser condenado por tráfico de drogas e o negro deveria ter a mesma quantidade. Para vocês que são contra a liberação das drogas, para vocês isso é justiça social? Que
que muita gente falou assim, eu sou contra a liberação das drogas, eu sou da esquerda que é a favor da justiça social. A gente não tá pedindo para que você seja a favor da liberação das drogas. A gente tá pedindo para que você entenda que os jovens no Brasil estão sendo encarcerados massivamente por estar fumando um baseado. E que no caso desses indivíduos que são usuários, deve ser aplicado o artigo 28 e não o que diz o artigo 33, que existe uma diferença entre traficante, que é alguém que está relacionado diretamente com o problema de segurança pública, com quem é um indivíduo que é usuário, que está com um problema relacionado à saúde. É um problema sanitário.